Imagine ser considerada uma das pessoas mais perigosas da Europa. E não por comandar um exército, não por liderar um país, mas por agir sozinha, atrás das linhas inimigas. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista colocou uma enorme recompensa pela captura de uma mulher. Seu nome era Nancy Wake, e a Gestapo a chamava de Rato Branco, porque toda vez que tentavam capturá-la, ela escapava. Sumia, desaparecia como se nunca tivesse estado ali. E quanto mais eles a procuravam, mais prejuízo ela causava. Nancy nasceu na Nova Zelândia, em 1912, mas cresceu na Austrália. Teve uma infância difícil. O pai abandonou a família, e sua mãe sustentava os filhos com dificuldade. Desde cedo, Nancy aprendeu a ser independente, determinada, teimosa. Aos 16 anos fugiu de casa. Trabalhou como enfermeira, economizou dinheiro e usou uma herança inesperada para viajar pela Europa. Ela não queria uma vida comum, queria ver o mundo. Se tornou jornalista em Paris, e foi justamente como repórter que começou a testemunhar algo que mudaria sua vida para sempre. Durante viagens à Alemanha, nos anos 1930, ela viu o crescimento do nazismo de perto. Viu membros da SA espancando judeus nas ruas. Viu vitrines destruídas. Viu o medo se espalhando. Ela percebeu que aquilo não era política, era perseguição sistemática. Muitos ignoraram os sinais. Nancy não. Ela disse mais tarde que naquele momento decidiu que lutaria contra aquele regime se tivesse oportunidade. Quando a guerra começou em 1939, Nancy estava vivendo na França com seu marido, o industrial francês Henri Fioca. Ela poderia ter fugido para a Austrália, poderia ter voltado para a Inglaterra, poderia ter ficado neutra, mas escolheu ficar. Quando a França caiu em 1940 e os nazistas ocuparam o país, Nancy tomou uma decisão que selaria seu destino. Entrou para a resistência francesa. No início, sua função era logística. Ela organizava rotas de fuga para soldados aliados abatidos, escondia pilotos britânicos, fornecia documentos falsos, subornava oficiais quando necessário. Ela usava charme com a mesma eficiência que usava estratégia. Calculava riscos, observava padrões de patrulha, memorizava rotas. Cada missão era um jogo de inteligência contra um dos aparelhos de segurança mais brutais da época, a Gestapo. Se fosse capturada, não haveria julgamento justo. Haveria interrogatório, tortura, execução. Mesmo assim, ela continuava. Com o tempo, sua rede se tornou uma das mais eficazes do sul da França. Centenas de soldados aliados conseguiram escapar graças à coordenação dela. A Gestapo começou a interceptar mensagens. Relatórios falavam de uma mulher incrivelmente habilidosa, sempre um passo à frente, sempre mudando de identidade. Ela atravessava postos de controle com documentos falsos perfeitos. Mudava o cabelo, mudava roupas, mudava sotaque. Foi então que surgiu o apelido, Rato Branco, porque ela parecia escorregar pelos dedos dos nazistas. A recompensa por sua captura aumentou drasticamente. Cartazes com sua descrição circularam, mas ela continuava ativa. Em uma ocasião, quando comunicações da resistência foram interrompidas, Nancy percorreu cerca de 500 quilômetros de bicicleta em apenas 3 dias. Sozinha, passando por postos de controle alemães, dormindo quase nada, com documentos falsos na bolsa, ela restabeleceu contato entre células da resistência, que poderiam ter sido destruídas. Quando perguntaram depois como conseguiu pedalar tanto, respondeu: "Eu já tinha pedalado muito na vida." Mas por trás da resposta simples havia algo maior: resistência física e mental fora do comum. Em 1943, a pressão ficou insustentável. A Gestapo estava cada vez mais próxima. Seu marido Henri foi capturado. Ele foi torturado, mas nunca revelou a localização de Nancy. Ele seria executado. Nancy só descobriria isso depois. Com a rede comprometida, ela foi forçada a fugir para a Espanha, atravessando os Pirineus a pé, e depois chegou à Inglaterra. E lá, em vez de se afastar da guerra, ela decidiu mergulhar ainda mais fundo. Nancy se ofereceu para operações especiais. Foi recrutada pelo SOE, Special Operations Executive, o serviço secreto britânico criado por Winston Churchill com a missão clara: incendiar a Europa. Ela passou por treinamento intensivo, combate corpo a corpo, explosivos plásticos, sabotagem ferroviária, transmissão de rádio clandestina, paraquedismo noturno. Instrutores disseram que ela era uma das recrutas mais determinadas que já haviam visto. Ela não queria apenas ajudar, queria liderar. Em abril de 1944, poucas semanas antes do dia D, Nancy foi enviada de volta à França, de paraquedas, à noite, atrás das linhas inimigas. Agora não era apenas mensageira, era comandante de operações. Ela coordenava cerca de 7.000 combatentes da resistência na região de Alverne. Planejava emboscadas, sabotava linhas férreas usadas para transportar reforços alemães, organizava ataques a depósitos de munição. Cada ponte explodida significava atraso para tropas alemãs que tentariam impedir o desembarque aliado na Normandia.
Cada trem descarrilado representava menos armas chegando ao fronte. Ela estava interferindo diretamente na logística militar nazista. E logística vence guerras. Em uma operação, liderou um ataque contra um quartel alemão fortemente armado. Relatos indicam que participou diretamente do combate. Armada com submetralhadora, sob fogo cruzado, ela não ficava apenas atrás do rádio, estava no campo. Em outra ocasião, teria eliminado pessoalmente um sentinela alemão durante uma missão de infiltração silenciosa para evitar que o grupo fosse descoberto. Frieza, decisão rápida, objetivo claro. A Gestapo intensificou a caça, mas Nancy continuava se movendo. Mudava esconderijos constantemente, usava códigos complexos, criava informações falsas para confundir os alemães. Ela entendia que espionagem não é só informação, é manipulação psicológica, é fazer o inimigo reagir ao que você quer. Quando a França foi libertada, seu trabalho foi reconhecido oficialmente. Recebeu a Croix de Guerre 3 vezes, recebeu a Medalha George do Reino Unido, recebeu a Medalha da Liberdade dos Estados Unidos. Se tornou uma das mulheres mais condecoradas da Segunda Guerra Mundial. Mas o mais impressionante não são as medalhas. É o fato de que, em uma época em que mulheres raramente tinham comando militar, ela liderou milhares de homens armados. Tomou decisões estratégicas sob pressão extrema. Coordenou sabotagens em larga escala. Sobreviveu a uma das polícias secretas mais eficientes e brutais da história. Enquanto muitos nomes da guerra estão ligados a tanques, aviões e generais, Nancy Wake mostrou que guerras também são vencidas na sombra. Sem uniforme formal, sem patente alta, sem discursos públicos, mas com impacto real no campo de batalha. Ela atrasou tropas, desorganizou comunicações, forçou deslocamentos estratégicos alemães. Tudo isso antes da invasão aliada. Depois da guerra, tentou entrar para a política na Austrália. Não teve sucesso eleitoral. Viveu anos discretos. Só décadas depois, sua história ganhou reconhecimento maior. Hoje, historiadores a consideram uma das agentes mais eficazes do SOE e talvez uma das mais subestimadas da guerra. Quando pensamos na Segunda Guerra Mundial, imaginamos batalhas massivas, divisões blindadas, bombardeios aéreos, generais em mapas, mas às vezes a história muda porque uma única pessoa decide agir. Nancy viu o regime crescer. Viu a violência começar e não ficou parada. Ela poderia ter escolhido segurança, mas escolheu risco. Poderia ter escolhido silêncio, mas escolheu sabotagem. Poderia ter fugido da guerra, mas decidiu entrar nela. Agora imagine, você está em território ocupado. Seu rosto está em cartazes. Existe recompensa pela sua captura. Você sabe que se for pego, a Gestapo não vai negociar. Mesmo assim, você continua, planejando, atacando, escapando. Essa era a realidade dela. A Segunda Guerra foi marcada por destruição em escala industrial, mas também foi marcada por indivíduos improváveis que enfrentaram sistemas gigantescos. Nancy Wake foi uma dessas pessoas. Não com um exército próprio, mas com estratégia, coragem e decisão. Se você gosta de histórias reais que parecem roteiro de filme, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou dessa história e se inscreve no canal, porque ainda existem muitas histórias inacreditáveis da Segunda Guerra que quase ninguém conhece. E a próxima pode ser ainda mais impressionante.